Tudo bem, Lucas? E aí, a expectativa é de volta nessa decisão ou não? Bom dia a todos. Sim, expectativa de poder voltar. Deve definir o time agora pela manhã e fico nessa grande expectativa. Ô, Lucas, o time tem uma missão, né, de se recuperar depois daquela semana de 3 jogos, classificação na Copa do Brasil, 2 grandes resultados, vieram 2 derrotas, o time desandou. O que aconteceu? 2 derrotas que nos deixam um pouco para baixo pelo nosso ritmo que a gente veio logo depois da parada da Copa, com 2 boas vitórias no Brasileiro, já no pelotão da frente. 2 vitórias que a gente nunca espera, né? Mas que veio principalmente no momento muito bom que a gente estava tendo, mas que já passou. Agora nova competição, novo regulamento já no próximo jogo e foco total agora nesse jogo contra o Santos. Pelo conhecimento que você em especial, tem do Santos, o que dizer desse adversário que vem encontrando dificuldades, mudança de treinador e tudo mais? Vive um momento de estabilidade, perdeu também o último jogo, troca de treinador. Toda mudança gera um desconforto no início, a gente tem que aproveitar. A gente não tem culpa do que acontece da parte de lá, a gente só tem que chegar, fazer o nosso futebol e já fazer um bom resultado nesse primeiro jogo. Você falou em bom resultado, Lucas. O Cruzeiro tem jogado por algumas vezes melhor fora de casa, principalmente nesses jogos de mata-mata, como vai ser essa partida contra o Santos? Acredito que sim. Todos os nossos jogos fora, principalmente no primeiro tempo, fizemos bons jogos, com situações reais e grandes chances de abrir o placar, de sair bem na vantagem, e acabou que não aconteceu. E que é um jogo, principalmente agora, mata-mata, um jogo para isso. A oportunidade que aparecer, a gente fazer os gols e segurar o resultado. A gente sabe que lá na Vila Belmiro é sempre muito difícil de jogar, até pela situação do gramado, ficar muito próximo da torcida. E o Cruzeiro tem um estilo de jogo que vem fazendo os treinamentos assim, com campo reduzido, o pessoal sair jogando bem em bloco para atacar e defender bem. Está sendo assimilado isso? Porque o Mano falou da questão dos gols que o time vem sofrendo. Dá para corrigir isso? A gente tem trabalhado bastante isso. Campo reduzido, sair jogando bem, sair com a jogada já definida de trás e concluir bem na frente. E é um jogo contra o Santos que tem esse espaço curto, a gente vai ter que usar bem esses nossos treinamentos e acredito que vai dar certo. Lucas, bom dia. O Cruzeiro tem que se acostumado a virar a chave, até porque está disputando várias competições diferentes. Para você, como que é a Copa do Brasil? Como que é disputar essa competição? É uma competição diferente, tiro curto, mata-mata? Então, uma coisa que a gente comentou outro dia, que agora a gente entra numa sequência que tem que virar a chave, já muda a cabeça, porque é outra competição, outro regulamento, então você tem que adaptar em relação a ela, tem que encaixar que, como você mesmo disse, é um tiro curto, apenas 2 jogos, então a gente não pode errar. Agora, o Cruzeiro poupou os jogadores no final de semana, Robinho, Thiago Neves, e a tendência é de que o Cruzeiro entre com força máxima. O que você acha que o Cruzeiro ganha com reforços como você, o Robinho, o Thiago Neves? O que ganha para um jogo como esse? Eu acho muito válido também essa rodagem que a comissão técnica vem fazendo, para deixar todos bem e também descansar aqueles que vêm jogando bastante. Com esses jogadores que voltam, com certeza acrescenta muitos jogadores experientes que já conhecem esse tipo de competição, jogadores acostumados com jogos decisivos. Quem só tem a ganhar é todos nós. Nesse treinamento que a gente vai definir agora, tenho certeza que a gente vai sair bem confiante para esse jogo. Você falou sobre jogadores acostumados com jogos decisivos. O Cruzeiro tem um aproveitamento muito bom em competições de mata-mata, principalmente nessa fase de quartas de final da Copa do Brasil. O que você acha que se deve a isso? Assim, por que o Cruzeiro se dá tão bem nesse tipo de competição? Acredito que estratégia de jogo, experiência nesse tipo de competição, de estratégia, e os jogadores saber entender bem. E vejo que a nossa linha de frente ofensiva
ela é muito boa e muito decisiva. E principalmente nesses jogos de mata-mata, ela cresce muito. Ô Lucas, em todas as vezes que o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil a 5, sempre o Cruzeiro passou pelos maiores times do Brasil. E dessa vez, se quiser conquistar o Hexa, não vai ser diferente, né? Agora tem o Santos na Vila Belmiro. Eu queria saber o seguinte: como que vocês estão encarando esse jogo da ida? Um empate, de repente, está de bom tamanho, ou você acha que o Cruzeiro tem condições de ir lá e voltar com a vitória? Temos condições de ir lá e vencer o jogo. Isso a gente tem em mente. Só que, às vezes, acontecem situações inesperadas, onde a gente tem que corrigir durante o jogo. E o que a gente tem em mente é de um bom resultado, de trazer e definir em casa. Então, a gente vai com o pensamento de vitória, mas que o empate, ou até mesmo o empate com gols, também não seja um resultado ruim. Ô Lucas, eu queria que você falasse sobre a questão do meio-campo do Cruzeiro, que vem sofrendo algumas críticas. No último jogo, o pessoal, a torcida, criticou bastante a questão de ser mais um meio-campo mais incisivo, pegador, que faltou isso. Queria que você falasse a sua análise sobre o meio-campo do Cruzeiro, se está faltando isso mesmo, chegar mais junto, e se contra o Santos vai ser diferente essa história no meio-campo celeste. Eu acredito que não falta essa pegada. Essa encurtar a marcação, às vezes é a situação do jogo, às vezes que chega um pouco atrasado, às vezes também não encaixa no sistema do adversário, mas que essa pegada, essa gana de querer roubar a bola do adversário, de estar bem posicionado, acho que isso não falta. Às vezes situação de jogo que ocorre uma situação que o adversário passa ou que você chega um pouco atrasado e que isso às vezes marca. Agora, só mais uma pergunta em relação ao Thiago Neves, que possivelmente deve voltar também para essa partida. A gente falou muito sobre a questão da experiência do elenco do Cruzeiro, e eu queria que você comentasse sobre o Thiago Neves e essa sempre visão que a gente tem de que ele é um jogador que decide nos jogos importantes que o clube tem. Qual que é a importância de tê-lo bem e tê-lo concentrado para essa partida? A gente está vendo nos treinos, no treino de ontem, que ele estava bem focado. Como é que é ter esse jogador importante para um momento decisivo do Cruzeiro? É um jogador muito importante. O ano passado, principalmente na Copa do Brasil, decidiu grandes jogos. Passa por um momento, às vezes, de não fazer gol, às vezes também de não dar uma assistência, como é a característica dele, mas que a gente confia muito. Você disse mesmo, no último treino deu para ver a vontade que ele está. Ficou descansando nesse jogo. Acho muito válido, porque esse contra o Santos é decisivo e ele é um jogador diferenciado, muito bom também de grupo, particularmente um jogador que eu gosto e tenho como amigo aqui. E outro fato que chama muita atenção dele, por ser um jogador muito decisivo, que nesses jogos de mata-mata ele cresce muito. Ô Lucas, o Cruzeiro tem um retrospecto aí recente bem favorável contra o Santos, com vitórias lá no Pacaembu, também na Vila Belmiro, classificação para a decisão de Copa do Brasil. Isso entra em campo numa decisão como essa também? Ajuda? Como que vocês encaram isso? Ajuda, retrospecto bom. Isso nos dá confiança, não que seja além, para que a gente chegue lá e achando que a camisa vai ganhar o jogo, mas pelo contrário, isso nos motiva para manter esse tabu. O Cruzeiro, que já passou do Atlético Paranaense, nesta nova Copa do Brasil, é uma premiação milionária, né? O duelo contra o Santos, quem classificar, leva 6,5 milhões de reais. E todo mundo sabe que isso é importante também para o clube. Isso deixa o jogo valendo ainda mais, Lucas, do que uma simples vaga na semifinal da competição? Eu acredito que sim, chama atenção, principalmente pelo prêmio final. Todo mundo está de olho, isso ajuda o clube. Nos incentiva também a conquistar uma premiação dessa, e já nesse jogo também, sem dúvida, já uma partida decisiva de mata-mata e que também já envolve um valor financeiro bem alto. Lucas, a gente viu na Copa do Mundo a questão do árbitro de vídeo, e ele entra em ação a partir de amanhã na Copa do Brasil. Sabe que a arbitragem no Brasil está sendo polêmica já há um bom tempo. Para vocês, jogadores, isso traz uma tranquilidade a mais ou não? A arbitragem brasileira ela é muito questionada. Vejo que talvez alguns árbitros já são marcados por ter alguma característica forte, ou enfim.
prefiro nem discutir tanto nisso. Acho muito válida essa questão do árbitro de vídeo, por deixar o jogo mais justo, por a gente entrar em campo ter aquela tranquilidade que a gente fazendo no nosso, fazendo o correto. A gente não precisa preocupar com o árbitro, porque a gente pode usar desse recurso para provar alguma situação. Então, deixa o jogo mais justo e a gente apenas tem que entrar e jogar. Ô, Lucas, o regulamento da Copa do Brasil de 2018, gols como visitante agora não conta mais como critério de desempate. Isso muda alguma coisa no planejamento do Cruzeiro de jogar pelo empate, de repente pode ser perigoso? Agora muda a estratégia, mas acredito que não. A gente tem que ir e fazer o nosso futebol, fazer gols, independente do resultado, que a gente não quer a derrota, fazer um bom jogo, fazer um bom resultado e trazer essa segurança para o jogo de volta em casa. Só para encerrar da minha parte aqui também, você citou no começo de suas respostas aí que o Cruzeiro voltou bem, né? Depois da Copa do Mundo, classificou na Copa do Brasil, teve a sequência de vitórias no Brasileiro. Aí, quando todo mundo esperava que ia engrenar, que ia subir no Brasileiro também, acabou tendo 2 derrotas consecutivas. E isso também aconteceu antes da parada da Copa. O time ganhou do Ceará, todo mundo pensou que poderia emplacar mais vitórias contra Vasco, Chapecoense, Paraná, e acabou não conseguindo vitória nessas partidas. Na sua opinião, o que falta para o Cruzeiro ter essa sequência de bons resultados aí e subir também, não só na Copa do Brasil, na Libertadores, mas também no Campeonato Brasileiro, que, né, a torcida cobra, a torcida está querendo ver o time lá mais em cima? Acredito que um pouco mais de atenção. A gente, sempre que foi colocado à prova, a gente sempre respondeu, e na hora de confirmar, talvez a gente deixou escapar 1 ou 2 jogos, como esse que você citou, antes da parada da Copa, logo depois agora. E jogos nossos que a gente tinha em mente mesmo, de fazer bom resultado, de chegar na frente e de manter, a gente deixou escapar. Às vezes a gente até pergunta por quê, o que a gente fez diferente, o que a gente pode mudar. Mas eu acho que a gente tem que manter o mesmo nível de concentração dos jogos que nós vencemos, do início até o final. Que aí eu acho que a gente vai conseguir essa nossa sequência boa, que é o que a gente espera.